Vamos mergulhar numa conversa que aconteceu, pensem só, há mais de 2400 anos, lá nas ruas de Atenas. E por que isso importa? Porque ela foi tão poderosa, tão fundamental, que até hoje define como a gente discute o que é certo e o que é errado. É para lá que a gente vai agora. O clima é de pura tensão. Bem ali, em frente ao tribunal, está ninguém menos que o filósofo mais famoso da cidade, Sócrates. E ele está prestes a ser julgado. As acusações são seríssimas e o que vai acontecer? Bom, ninguém sabe ao certo. Tá, mas qual é exatamente a acusação? Impiedade e corrupção da juventude. Um acusador bem jovem, um tal de Meleto, está afirmando que Sócrates anda por aí minando as bases da religião e da moral de Atenas com as suas ideias. É bem nesse momento que aparece outra pessoa, um homem chamado Eutífron. E se a situação de Sócrates já era complicada, a dele é ainda mais chocante. Ele está ali, no mesmo tribunal, para processar o próprio pai. Sim, o próprio pai pela morte de um trabalhador. O que mais chama a atenção em Eutífron é a certeza dele. É uma certeza absoluta, sabe? Ele não tem a menor dúvida. Para ele, processar o pai não é só o certo a se fazer. É a própria definição de piedade, de retidão moral. Ele se considera um verdadeiro especialista no assunto. E claro, Sócrates, com aquela ironia fina de sempre, vê ali uma oportunidade de ouro. Poxa, se Eutífron é um expert em piedade, talvez ele possa ensinar o que é isso, né? E aí, quem sabe, Sócrates poderia usar esse conhecimento para se defender no seu próprio julgamento. A primeira resposta do Eutífron é, bem, é um exemplo, não uma definição. Ele basicamente aponta para si mesmo e diz, piedade? Piedade é isso aqui que eu estou fazendo? Só que para Sócrates isso é muito, muito pouco. E Sócrates corta na hora. Ele não quer um exemplo, ele quer a essência da coisa. Ele quer entender qual é a qualidade universal que faz com que todas as coisas boas sejam boas. Ele está procurando, digamos, a fórmula da piedade. Ok, Eutífron tenta de novo. Dessa vez, ele dá uma definição mais ampla. Basicamente, ele conecta a moralidade com a aprovação dos deuses. Se os deuses gostam, então é bom. Simples assim. Só que Sócrates acha uma falha óbvia na hora. Pela mitologia grega, os deuses vivem brigando entre si. Aquilo que agrada a Zeus pode muito bem irritar Hera. Isso significaria que a mesmíssima ação poderia ser piedosa e ímpia ao mesmo tempo. A definição, então, não funciona. Eutífron, então, refina o argumento. Tudo bem, então não é o que um deus ama, mas sim aquilo que todos os deuses amam, em consenso. E é exatamente aqui que a conversa chega no seu ponto central, no coração filosófico de tudo. E essa é a pergunta de $1 milhão. O famoso dilema de Eutífron. É uma questão que pega uma simples conversa na porta de um tribunal e a transforma num problema filosófico que ecoa até hoje. Vamos analisar isso com calma. A primeira opção quer dizer que a moralidade existe por si só, é independente dos deuses. Existiria um padrão de bem tão superior que até eles teriam que seguir. Já a segunda opção, ela torna a moralidade totalmente arbitrária. O bem seria apenas um capricho divino e poderia, em tese, ser qualquer coisa. Então, o ponto crucial é este. Eutífron só descreveu uma característica da piedade, ser amada pelos deuses, mas não disse o que ela é na sua essência. Ele não respondeu à pergunta original, o que faz algo ser bom em primeiro lugar. E aqui a gente sente a frustração do Eutífron. Aquela certeza toda do começo já era, foi por água abaixo. Sob a pressão das perguntas de Sócrates, as definições dele não param em pé. Elas ficam, como ele mesmo diz, andando em círculos. E o final do diálogo é abrupto. Eutífron alega que está com pressa, vira as costas e simplesmente vai embora, deixando a grande questão no ar, sem resposta nenhuma. Isso é o método socrático em sua forma mais pura. Muitas vezes o objetivo não é chegar a uma resposta final, mas sim mostrar o quão frágeis são as nossas crenças quando a gente não para pensar sobre elas. Para Sócrates, o verdadeiro conhecimento começa no momento em que a gente reconhece que não sabe de nada. No fundo, esse diálogo é bem mais do que uma discussão. É um verdadeiro choque entre duas visões de mundo. De um lado, a de Eutífron, que se baseia na autoridade, na tradição, no que sempre foi dito. Do outro, a de Sócrates, que defende a razão, o debate, o questionamento constante. E o legado desse dilema é simplesmente gigantesco.
A pergunta de Sócrates atravessou os séculos, forçando filósofos e teólogos a debater sem parar a relação entre moral, razão e fé. Todo mundo tentando encontrar uma base sólida para o que a gente chama de bem. E, no fim das contas, a questão levantada lá atrás, há 2.400 anos, continua super atual. A moralidade é um conjunto de regras que a gente simplesmente obedece ou é uma verdade que precisa ser descoberta pelo nosso próprio raciocínio? A conversa que Sócrates começou naquele dia, de certa forma, ela nunca realmente acabou.